Bom dia, pessoal! Como estão vocês, seguidores aqui do canal Juliana Bertolozzi? Hoje, terça-feira, 18 de maio de 2021, passa de 10 horas da manhã, um pouquinho, 10h10 agora, para ser mais específica. Está começando agora mais um espetáculo no circo da CPI e dessa vez quem vai ser fritado pela Comissão Parlamentar de Inquérito hoje é o ex-chanceler Ernesto Araújo. A ala ideológica da imprensa e muitas outras pessoas por aí querem ver Ernesto Araújo fritando. Por quê? Na verdade, eles estão mirando em Eduardo Bolsonaro e Felipe Martins, assessor de imprensa do Planalto, e queriam que o chanceler fosse, na verdade, um capacho da ditadura comunista. A gente vai falar sobre isso em detalhes daqui a pouquinho. Esses militantes comunistas não suportam, na verdade, quem não se mostra subserviente ao regime chinês. Palavras do jornalista Rodrigo Constantino. Escolhi para abrir a nossa sessão de hoje. Vamos entender um pouquinho mais, pessoal? Bem, amigos, a intenção da CPI da Covid hoje, acolhendo o depoimento do Ernesto de Araújo, é, na verdade, outro. Eles estão mirando Eduardo Bolsonaro e o assessor da presidência. Após ele ser incluído Carlos Bolsonaro no radar das apurações, agora essa CPI também quer mapear a atuação de Felipe Martins e de Eduardo Bolsonaro, outro filho do presidente. Vamos entender um pouquinho mais para quem ainda não sabe desses detalhes. Bem, após as investigações chegarem a Carlos Bolsonaro, senadores que integram o grupo majoritário da CPI da Covid avaliam que o depoimento do ex-chanceler Ernesto de Araújo, que deve ter começado, está para começar, vai ser importante para mapear a atuação de outro filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Os senadores também pretendem usar o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores para direcionar as investigações para o Palácio do Planalto, mais especificamente a Felipe Martins, o assessor internacional da Presidência da República. Vocês veem aí que eu escolhi, né, bem as palavras, né? Direcionar, mirar, porque sim, é assim que as perguntas estão sendo conduzidas, é assim que tudo está sendo feito. As oitivas estão sendo direcionadas de modo a fazer com que os depoentes caiam em contradição, se esqueçam, mintam às vezes. Ou não às vezes mentir por mentir, não. Às vezes é porque eles se esquecem, eles se confundem e é proposital, tá? Nessa semana ainda estão programados mais 3 depoimentos extremamente importantes, pelo menos são assim considerados, né, de extrema importância pelos membros da CPI, porque além do depoimento do Ernesto Araújo, serão ouvidos o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a atual secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro. Então, bem, em relação à participação de Ernesto, que vai ser hoje, os senadores que não são os governistas, eles são chamados de G7, tá? São 7 dos 11 integrantes da comissão que não são aliados ao governo, eles se autodenominaram G7, prevêem questionar o chanceler com relação aos danos causados na relação entre o Brasil e a China, com as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. Essa é a intenção da CPI hoje. Os parlamentares acreditam que Eduardo Bolsonaro, afinal ele já escreveu coisas assim nas suas redes sociais, acusando a China de ser a culpada pela pandemia do novo coronavírus, também acusou o país de espionagem por meio da tecnologia 5G. Enfim, os parlamentares, na verdade, vão mencionar isso durante o depoimento do chanceler, que é para ver se eles conseguem, quem sabe, ali causar, né, fazer com que Eduardo Bolsonaro seja convocado para vir depor. O tal grupo do G7 também quer saber da influência de Eduardo Bolsonaro e do assessor Felipe Martins, assessor da presidência, na elaboração de uma política externa ideológica, em particular refratária à própria China e à Venezuela, o último país tendo sido apontado uma alternativa que teria evitado o colapso da falta de oxigênio em Manaus. Seguiram a linha, né? Nas últimas semanas, os depoimentos à CPI reforçaram a suspeita para os senadores de que há um ministério paralelo, entre aspas, de aconselhamento do presidente da República na pandemia. E o vereador Carlos Bolsonaro entrou no radar da comissão.
quanta teoria da conspiração. Emocionante, né? O senador Humberto Costa, aquele, o Drácula do PT, sabe? Das planilhas do Odebrecht, ele, um certo bosta, ele mesmo. Ele apresentou requerimentos pedindo a convocação de Carlos Bolsonaro e Felipe Martins. Vocês veem então que tá tudo já armado, né, pessoal? Então, hoje, né, os integrantes da comissão pretendem questionar Ernesto Araújo diretamente sobre o papel do deputado Eduardo Bolsonaro na missão oficial do governo a Israel para tratar da aquisição de um spray contra a Covid-19, ainda sem comprovação científica de eficácia no tratamento da doença. E essa viagem para conhecer o spray nasal custou ao Ministério das Relações Exteriores R$ 88,3 mil, segundo um documento enviado para a CPI da Covid. Apenas um senador desse grupo G7 discorda por completo do foco das investigações sobre os filhos do presidente e, com a promessa de não ser identificado, ele afirmou que a CPI deveria evitar familiarizar as investigações. Ou seja, deveria evitar focar na família do presidente. Finalmente parece que tem alguém sensato lá no meio, hein? Opa, hein? Parece. Porque isso daria argumento, disse essa pessoa, para que Bolsonaro use o propósito de que a CPI é perseguir a sua família. Bom, já que a CPI foi criada para perseguir Bolsonaro, eu acho que nada mais justo do que ele alegar que o propósito da CPI também é perseguir a sua família, não? Cenas do próximo capítulo em breve. Vamos aguardar para ver como será a fritura de Ernesto Araújo. Já em relação a Felipe Martins, os senadores querem saber o papel de Felipe Martins, que é assessor da presidência, na elaboração da política externa ideológica. Felipe Martins é considerado um discípulo de Olavo de Carvalho e se tornou alvo de polêmicas recentes por ter feito um gesto considerado supremacista durante uma sessão do Senado, pelo qual acabou sendo indiciado, aliás. Os parlamentares querem saber se o Felipe Martins atuou para boicotar a relação com os chineses em favor dos Estados Unidos, de quem ele se mostra um grande admirador. Os membros da CPI afirmam que o próprio Ernesto será duramente confrontado para explicar o que chamam como erros de sua gestão. Mas principalmente ele vai precisar explicar o comportamento dele no Ministério das Relações Exteriores, como ele se colocou de forma ideológica, doutrinária e excludente contra países que pensavam diferente do chefe dele. Foram tantas coisas em 2 anos que deixaram o país à margem do mundo, afirmou o senador Otto Alencar. Muitos senadores esperam um clima quente na sessão de hoje, principalmente por causa do histórico de animosidade do Senado com o ex-chanceler. Já que o Ernesto, uma vez manifestou interesse em seguir uma carreira política, senadores mencionam que ele vai usar a sessão no Senado hoje para jogar a base conservadora, defendendo seus ideais, conquistar seus inquisidores. Vocês veem como o pessoal viaja, né? É muito legal. Eu adoro ver esses comentários, assim, porque é uma viagem total, né? Bom, do lado dos membros da comissão, o relator Renan Canarieiros e os outros senadores vão centrar as suas perguntas a Ernesto, mais especificamente na relação entre Brasil e China. Mas eles vão ser ainda mais incisivos para evitar quaisquer subterfúgios. Ernesto participou da sessão no plenário do Senado no fim de março, na qual foi avaliado que ele se saiu mal, mas manteve a versão de que não havia problemas com a China. Vamos ver, né? Na CPI, os membros da comissão vão exigir datas de reuniões de Ernesto com todos os embaixadores e organismos internacionais, na tentativa de mostrar que houve uma relação privilegiada com representantes de algumas nações e um boicote deliberado a outras. Eles pretendem também jogar a responsabilidade de um mau relacionamento ao próprio presidente Jair Bolsonaro, confrontando o chanceler com falas do presidente e o impacto na relação. Amanhã, quarta-feira, será a vez de Eduardo Pazuello ser ouvido pela comissão. Bom, esse é um caso que a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo. Vamos lá. Bem, o general Eduardo Pazuello obteve um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal que lhe garante o direito de permanecer em silêncio e não responder perguntas que podem incriminá-lo. Portanto, os senadores pretendem usar o inquérito para questioná-lo sobre terceiros, incluindo o presidente Bolsonaro.
já volto à questão aqui do Pazuello, tá? No dia seguinte vai ser a vez da secretária Maíra Pinheiro, que é conhecida como Capitã Cloroquina. Ela também entrou com um pedido de habeas corpus no STF, mas ainda não foi analisado. E, considerado governista, apesar de se declarar independente, o senador Eduardo Girão, do Podemos, Ceará, afirma que a semana será tumultuada. Com certeza, viu? Eduardo Girão afirmou o seguinte: nesta semana a expectativa é que a CPI seja tumultuada, considerando que o relator insiste na parcialidade. O relator tem agido com tanta parcialidade que até quem é contra o governo discorda do modus operandi. Digo isso porque ando nas ruas e converso com as pessoas simples, nas feiras, nos mercados, e por essas e outras a CPI, infelizmente, tem caído no descrédito da sociedade. Já o senador Humberto Costa disse que os principais assuntos serão cloroquina, a atuação do Ministério da Saúde em Manaus, relações com a China e com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Ceará, apresentou requerimentos para a quebra de sigilo de Pazuello, do ex-secretário de Comunicação, Fábio Buschgarden, que depôs semana passada, e também do próprio Ernesto. Em relação a esse habeas corpus do general Eduardo Pazuello, já vamos deixar claro aí, viu? O general não vai se deixar intimidar e não vai se calar. Então, sinto muito aí para vocês da oposição, achando que ele iria usar o habeas corpus para isso. Não, ele não vai. Tá? A oposição ao governo com certeza queria transformar o Pazuello em réu, como tem feito com tantos dos outros, mas mais uma vez vai sair decepcionada. Há uma grande expectativa para a participação do general Eduardo Pazuello, que é o ex-ministro da Saúde, em função da narrativa e da realidade alternativa criada pela grande mídia nas últimas semanas, preparando todo um cenário com o objetivo de pressioná-lo. Porém, em uma entrevista ao programa Jovem Pan News, o senador Marcos Rogério, do DEM, Rondônia, que é um dos principais representantes do governo na comissão da CPI, né, falou sobre o que se deve esperar do depoimento de Pazuello, que está marcado para amanhã, nessa quarta-feira. Segundo Marcos Rogério, ele deve falar abertamente sobre cada ação tomada no período em que esteve no comando da saúde, as dificuldades, as mudanças necessárias em toda a estrutura, todo o território nacional e o trabalho realizado. Ainda, quando foi questionado sobre a autorização do STF para que Pazuello participe sob a proteção de um habeas corpus, o parlamentar esclareceu que não se trata de um direito em função das arbitrariedades que estão ocorrendo na condução da CPI. E afirmou o seguinte: ele vai à CPI com habeas corpus, que não é, na verdade, uma blindagem à fala. Ele protege o paciente contra abusos e excessos, não é a ausência do depoimento. O que tem que ficar claro é que a CPI tem trabalhado de uma maneira que às vezes o depoente está ali na condição de testemunha, mas é tomado como se fosse um investigado, o que muda a regra. Se você toma um depoimento de alguém na condição de investigado, ele tem as garantias constitucionais de não produzir provas contra si, explicou. Marcos Rogério também fez um prognóstico do que Pazuello deve enfrentar. Ninguém é ingênuo de pensar que o ex-ministro Pazuello vai depor na condição de testemunha. Ele vai depor em uma condição mais do que de investigado para alguns integrantes da CPI e, de modo muito especial, para o relator Renan Canalheiros. Ele vai na condição de culpado. Então é natural que ele tenha essas garantias. Marcos Rogério afirmou ainda que Pazuello deve depor com o coração aberto, honesto, falando a verdade, inclusive sobre erros, pois não se trata de crime ou conduta ilegal. Ele esteve à frente do Ministério no ápice da pandemia e garantiu suprimento aos estados e municípios, coisas que os estados não conseguiram. Bahia comprou respirador, pagou e não recebeu. Pará teve problema, Amazonas teve problema. Quem garantiu a presença de respiradores para atender a demanda desses estados nos municípios foi a saúde na gestão de Pazuello. A entrevista de Marcos Rogério acaba com a insistente narrativa da esquerda de que Pazuello vai ficar em silêncio. O general não vai se calar, mas não vai se deixar intimidar. Vou mostrar para vocês aqui a entrevista do senador Marcos Rogério e apenas quero fazer uma ressalva sobre isso que ele acabou de falar. Eu acho também que, quando eu soube, muitas pessoas até me questionaram, falaram se eu não ia fazer algum vídeo sobre isso, se eu não ia falar sobre isso. Bom, vem, é claro que sim, vem falar sim. Eu acho também que Pazuello não tem que se calar, não. Não deve se deixar intimidar. Afinal,
Ele é um general que vai ser interrogado por um cara que responde a trocentos processos. Não pensem que aqui é faroeste caboclo, não. Vocês lembram da musiquinha do Renato Russo, né? De proteger um general de 10 estrelas ficar atrás da mesa? Não, não. Não, não. É o contrário. Pazuello vai falar sim. E eu quero ver se algum relator vai ter coragem de dar voz de prisão a um general, como fez na semana passada contra Farouz Garden. Duvido. Acompanhe aí a entrevista do senador Marcos Rogério a respeito. A semana vai começar com a expectativa pelos depoimentos dos ex-ministros Eduardo Pazuello e também Ernesto Araújo na CPI da Covid-19. E sobre esse assunto, nós vamos receber agora o líder do DEM, o senador integrante da CPI, Marcos Rogério. Senador, muito bom dia. O senhor afirmou, né, que ele deve responder às perguntas dos senadores. Qual que é a expectativa do senhor? Tivemos aí 2 semanas bastante tensas e a grande expectativa agora por Eduardo Pazuello comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado. Muito bom dia a você, Marcelo Matos, Adriana, ouvinte da Jovem Pan. Um prazer participar com vocês. A expectativa é de que seja um depoimento esclarecedor, né? Que ele tenha a oportunidade de falar sobre a sua gestão à frente do Ministério da Saúde e trazer os esclarecimentos que forem necessários sobre cada ato administrativo, sobre cada decisão tomada, né? Justamente na defesa da verdade, na busca da verdade. Eu acho que num momento como esse, onde você tem uma pandemia e que, na verdade, mexeu com toda a estrutura, né, da rede de saúde, seja do governo federal, dos estados, dos municípios, e com muitas dúvidas ainda em relação ao que fazer e como fazer, é natural que, numa CPI como essa, muitos questionamentos sejam feitos. Portanto, a expectativa é que ele vá à CPI e fale sobre a sua gestão à frente do Ministério. Primeiro, é preciso deixar claro que muitas críticas se fazem ou são feitas em relação à busca da tutela jurisdicional para o ministro Pazuello, ou seja, ele vai à CPI com um habeas corpus, né? Esse habeas corpus, na verdade, não é uma blindagem à fala dele na CPI. Ele protege o paciente contra abusos, contra excessos, mas não significa a ausência de um depoimento ou proibição de um depoimento. Eu acho que uma coisa que tem que ficar claro nesses depoimentos é que a CPI tem que trabalhar de uma maneira que, às vezes, o depoente está ali na condição de testemunha, mas o depoimento é tomado como investigado. E muda a regra, porque você tem as regras processuais próprias para esse tipo de depoimento, né? Se você está tomando o depoimento de alguém na condição de investigado, ele tem as garantias legais, as garantias constitucionais, né, de não produzir prova contra si. Então, é outra circunstância. Ninguém é ingênuo aqui de pensar que o ex-ministro Pazuello vai depor na CPI na condição meramente de uma testemunha, né? Ele vai depor ali numa condição mais do que até de investigado. Para alguns integrantes da CPI, e de modo muito especial para o relator da CPI, ele vai na condição de culpado. Então é natural que ele tenha essas salvaguardas, essas garantias. Agora, a minha expectativa pessoal é que ele fale abertamente sobre tudo que fez à frente do Ministério, inclusive se eventuais erros foram cometidos, que abra o coração e fale sobre isso. Uma coisa são erros, né? Outra coisa é crime, é conduta ilegal. Eu acho que o ministro Pazuello foi um ministro que esteve à frente do Ministério num momento delicado da pandemia, no ápice da pandemia, e garantiu o suprimento aos estados e municípios, coisa que os estados não conseguiram, né? Na crise dos respiradores, por exemplo. Bahia comprou respirador, pagou e não recebeu. Pará teve problema, o Amazonas teve problema. Quem garantiu a presença de respiradores para atender a demanda desses estados e municípios foi justamente o Ministério da Saúde na gestão do ministro Pazuello. Então, acho que é falar, é abrir o coração, dizer a verdade, responder sobre os fatos. Agora, o que ele acha sobre isso ou aquilo, isso não é objeto da CPI e ele não é obrigado a falar sobre isso. Para fechar o assunto da CPI, né, do circo, pessoal, agora cedo foi receber a notícia de que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou à Comissão Parlamentar de Inquérito, sim, eu tô rindo mesmo, sim, tem que ele encaminhou à Comissão Parlamentar de Inquérito pedidos para investigação de 5 governadores brasileiros. Agora sim, eu digo, pega fogo, cabaré! São eles: Wilson Lima, do Amazonas,
Costa, Bahia. Romeu Zema, Minas Gerais. Helder Barbalho, do Pará. E ele, o exemplo de prudência, sofisticação. Ele, meu gestor favorito, João Agripino Dória. Voltando à minha cara de seriedade, eles são alvos de apurações sobre supostas irregularidades cometidas com a verba pública destinada ao enfrentamento da Covid-19. O ofício foi enviado ao Senado ontem à noite, segunda-feira, e no texto, o Procurador-Geral da República, o PGR, salienta que as informações vêm da assessoria jurídica criminal no STJ desse gabinete, contendo dados acerca dos procedimentos investigativos criminais em que se apuram crimes. Eu adorei. Vocês viram? É bem escrito, gente. Vocês viram? Né? Quantas vezes repetiu a palavra crimes? 4 em uma linha só. Legal. Enfim, né? Em que vão se apurar crimes relacionados à aplicação de recursos destinados ao combate à pandemia e que estão sob a responsabilidade daquela assessoria. Aras ressaltou que o compartilhamento de documentos e informações entre autoridades em esforços apuratórios são muito úteis para o processo de suas respectivas linhas investigativas. A gente vai começar falando sobre o Agripino. Agripino. Há quatro investigações preliminares contra o gestor de São Paulo. 2 sobre a aquisição de doses da Coronavac. E outras 2 acerca da compra de respiradores supostamente superfaturados. Eu tô um pouco triste por não ter lido aqui algo a respeito da construção dos hospitais de campanha e a demolição deles sem ser usada, mas eu tenho certeza que alguém vai ter essa lembrança lá por mim, né? Wilson Lima, governador do Amazonas. Com relação ao Wilson Lima, o Aras encaminhou a denúncia sobre a aquisição de respiradores e apuração sobre irregularidades em um hospital de campanha. Já Rui Costa, do PT, na Bahia. Segundo a investigação no TSJ, o governador petista da Bahia teria superfaturado respiradores. Em relação a Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, o judiciário apura a construção de um hospital de campanha. Já sobre Helder Barbalho, do MDB, há 2 inquéritos contra o governador do Pará, sendo que o primeiro diz respeito a uma aquisição de 1.600 unidades de bombas de infusão e o outro é relacionado a uma compra de 400 ventiladores pelo governo estadual. Tá bom. Seriedade. Compromisso com a notícia é o que a gente tem aqui. Agripino, tua casa tá caindo. Pessoal, para terminar, eu quero falar sobre um assunto nada a ver, mas que está começando a repercutir por aí, que é a delação de Sérgio Cabral. Foi feita em 2019, homologada em 2020, o pessoal está começando a acordar agora, eu adoro isso. Cabral teria revelado uma rede de corrupção na alta cúpula do judiciário brasileiro. Por que o pessoal está começando a acordar agora? Então, porque por causa dele, eu não sei se vocês viram, né, que estão pegando aí um pessoalzinho aí que veste toga, né? Por que foi Dias Toffoli, né? A PF tá querendo investigar o Dias Toffoli. Tá. O ex-governador Sérgio Cabral teria revelado em apenas 900 páginas os esquemas de corrupção construídos e mantidos por ele durante os 8 anos em que comandou o estado do Rio de Janeiro. Segundo uma reportagem da CNN Brasil, Sérgio Cabral entregou à Polícia Federal e-mails, comprovantes de passagens aéreas e hospedagens de hotéis, conversas e agendas, algumas até já apreendidas em operações da Lava Jato, e ao analisar as 900 páginas, é possível perceber que alguns relatos feitos por Cabral explicam contextos que chegaram a ser divulgados pela imprensa no passado, mas que, conforme afirmou o ex-governador do Rio, né, esconderiam pagamentos de propina para barrar investigações e supostas compras de decisões da justiça e de apoio político dos partidos. Os capítulos narrados pelo Sérgio Cabral mostrariam a capacidade de articulação dele para cooptar, manipular e comprar pessoas para atender seus interesses. Muitas vezes, Sérgio, como era chamado pelos mais próximos, se envolvia na trama para supostamente ajudar um amigo, apenas para ter a dívida com esse amigo pelo favorzinho feito. O material foi homologado em fevereiro de 2020
no Supremo Tribunal Federal, né, no STF, pelo fato de autoridades com foro privilegiado serem mencionadas, e foi dividido em 19 inquéritos. 6 meses depois, o então presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, foi ele que eu mencionei antes, né? Decidiu pelo arquivamento de 12 inquéritos. Pensando bem, será que é por isso? Talvez, né? O pedido da PF sobre a abertura de inquérito para investigar o ministro Dias Toffoli, feito na semana passada, claro que foi negado, né? Foi feito na última sexta-feira, dia 14, claro que ele foi negado pelo ministro Edson Fachin. Afinal, um protege o outro ali, lógico. Um favorzinho aqui, um favorzinho ali, né? A PF iria investigar supostos repasses ilegais ao ministro Dias Toffoli por vendas de sentenças, e essa questão foi levantada nessa colaboração premiada feita por Sérgio Cabral. De acordo com ele, o ministro Dias Toffoli teria vendido sentenças favoráveis a 2 candidatos a prefeituras fluminenses quando era presidente do TSE. Para isso, teria recebido entre 2014 e 2015 4 milhões de reais pelo escritório de advocacia de sua esposa. O futuro da delação de Sérgio Cabral depende do julgamento virtual do plenário do STF, previsto para começar no próximo dia 21. Quando os ministros vão decidir sobre a validade da colaboração. Pessoal, parece que a coisa tá esquentando por lá, né? Tá começando a ficar legal agora ver. Bom, essa semana, gente, como vocês viram, ainda vai ser bem difícil para o governo, tá? A questão da CPI, ainda vão tentar fritar bastante. Quem sabe a gente comece a ver uma contra-reação do governo com o depoimento do general Pazuello. Pelo menos ele não vai se deixar intimidar. Pelo contrário, ele é um general e deverá ser tratado como tal. Então, isso já é um começo para baixar um pouquinho o ego inflado do relator em especial e de outras figurinhas que estão por ali, mas já vai ser suficiente para isso, e acho que podemos esperar algo interessante, no mínimo, a partir do depoimento dele amanhã. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de responder aqui, pessoal, algumas perguntas feitas tanto aqui no YouTube, tanto quando lá no Twitter, e outras pessoas que me conhecem pessoalmente, que queriam esclarecer algumas dúvidas. Então eu queria esclarecer, aproveitar a chance aqui e esclarecer para todo mundo, tá? Pode ser? Eu perguntando se pode ser no meu canal? Pode, né? Bom, pelo menos umas 3 pessoas me perguntaram nas últimas 2 semanas se eu tenho alguma intenção de entrar para a política. Não tenho. Nunca tive essa intenção nem ambição, não sou formada nisso, não tenho instrução para isso, inclusive é algo que eu sempre brigo, né? Eu sempre falo, gente, quando a gente for votar, vamos verificar o passado da pessoa, a ligação da pessoa com política, o que ela sabe de política, de que adianta você votar num ex-jogador de futebol, não sabe nada de política, você votar numa subcelebridade, num ex-BBB, blá blá blá, né? O que essas pessoas sabem de política? Qual é a contribuição dessas pessoas? Então eu penso mesmo, qual é a minha contribuição? Eu não sei se eu teria algo a contribuir. A minha formação é outra, em outra área. Então, e outra, que essa eu confesso, assim, é algo pessoal. Eu não tenho estômago para a política. Eu acho que tem que ter estômago, eu acho que tem que ter muita... Eu não vou falar a palavra, mas estômago, porque assim... Na vida real, o amigo, ou quem você pensa que é amigo, já fura seus olhos facinho, né? Imagina na política, né? Aqui o povo puxa seu tapete na vida real numa boa, né? Você pensa que é amigo um dia, no dia seguinte a pessoa não tá nem... né? No dia seguinte a pessoa cancela você, esse agora é o termo, né? No dia seguinte a pessoa te cancela, sem nem você saber que você foi cancelado e por quê. E eu fico pensando, gente, eu não sei lidar direito com isso na vida... no dia a dia. Então eu não saberia lidar com isso na política, então... não. Eu penso que a política é um cenário, é um covil de lobos disfarçados em pele de cordeiro, a grande maioria, com olhinho azul, tudo bonitinho, ali eles vêm com uma conversinha encantadora, você cai, de repente eles puxam teu tapete, te furam o olho, te jogam de escanteio e te amassam, te jogam no lixo, você não é mais nada. Então assim, eu acho que eu não tenho o estômago para lidar com isso, porque ou você se torna uma dessas pessoas, né? Ou você adquire o estômago para lidar com isso, ou você se torna um deles. Talvez eu até consiga adquirir a força para lidar com isso, mas me tornar um deles, jamais. Então é algo que eu prefiro
manter distância. Me perguntaram também aqui sobre lives. Lives, eu estou estudando quem convidar, com quem conversar, os horários. Afinal, para que uma live seja interessante, é legal conversar com pessoas, né, que tragam bastante interesse, que agreguem bastante. O canal aqui, gente, é sobre política, não é... A gente até pode falar sobre outros assuntos, claro, mas o foco principal é sobre política. Então eu quero trazer pessoas que falem sobre política, né? Então, está em estudo por enquanto, tá? É algo que eu tenho conversado com algumas pessoas, aí alguns conhecidos. São projetos, vamos ver, ainda tá lá. Eu não tinha grandes ambições para esse canal, como todo mundo sabe, enfim, né? As coisas estão caminhando e vamos ver o que acontece. Ainda sobre essa questão muita gente me pergunta, né, do canal, fala, pô, por que você não investe no chroma key, né, aquele pano verde atrás, por que você não investe numa câmera, não sei o quê? Talvez, gente, não vou dizer não nesse momento, de novo, como eu falei, eu não esperava que esse canal fosse dar esses frutos todos, eu estou muito grata, óbvio, claro, surpresa e grata, por enquanto eu fico aqui com a minha paredezinha aqui, né? Depois quando eu arrumar a estante, talvez eu mostre a estante pra vocês. Mas, nossa, conheço gente assim que fez 1000 coisas pra colocar o tal do pano verde, tá? Nem é tão difícil assim, tá? Mas eu conheço pessoas que fizeram, assim, malabares pra colocar aquilo. E, no fim, o canal da pessoa não é exatamente pra ela apresentar algo pra ela, algo que ela vai usar o pano. Não, no fim, às vezes a pessoa passa vídeo sobre outras coisas, sobre outros assuntos. Quando ela mesma aparece, ela tá lá, sei lá, dando comida pro cachorro. Aí você fala, pra que você fez tudo isso então, criatura? Né? Então, assim, então, pra eu ter isso, pra eu fazer esse tipo de investimento, gente, não tô dizendo nem é caro, tá, na verdade, assim, mas pra colocar projetor ou aparelho, editor, assim, essas coisas que projetem algo aqui, tem que ser sobre o assunto, sobre tudo isso e dedica tempo. Bom, eu faço isso aqui nas horas vagas, eu sou tradutora e tem um monte de coisa ali pra fazer nesse momento, tá? Eu parei aqui pra vir conversar um pouquinho com vocês, tá? Fazer esses vídeos e aproveitar pra esclarecer essas dúvidas. Quem sabe mais pra frente. Assim, eu quero agradecer a todo mundo, o crescimento do canal, de novo, gente, algo que eu não esperava, é algo que me surpreendeu. Então, assim, são coisas que eu vou ter que considerar agora, a dedicar mais, assim, pra vocês. Talvez, por que não, colocar um chroma key aqui, se a gente vai falando sobre a CPI, mostrar a cara do Renan Calheiros ali, mostrar quem é quem, né? Porque às vezes é necessário isso, né? Mas não esperem que eu bote aqui atrás uma cachoeira com, né, ou flores, ou praia e passe OVNIs ou algo assim, porque isso daí não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, então, né? Não. A mesma coisa nada, eu já respondi, tá? Chroma key, política, lives. Mas eu quero, acima de tudo, agradecer a todos vocês pela presença, pela audiência. Agora, até me mandem mais sugestões, eu gosto muito de conversar. Isso aqui foram coisas que eu fui anotando, vendo os comentários de vocês, alguns outros as pessoas fizeram pra mim diretamente. Então, assim, eu gosto muito de falar, assim, eu ainda não sei quais serão os planos, eu realmente não esperava, né, chegar a esse número tão rapidamente, mas basicamente é isso, pessoal, assim, não entrarei pra política, se um dia eu tiver o fundo verde vai ser sobre os vídeos e não sobre Star Wars, tropas intergalácticas invadindo planetas e tal, não, vai ser sobre o assunto que a gente estiver discutindo aqui. O meu canal é voltado à política, então, embora a gente possa abordar outros assuntos de vez em quando, afinal, nada é uma regra, né, definitiva, esse é meu objetivo principal. Então, assim, eu não quero fazer desse canal uma salada mista, né, como eu vejo acontecer aí com muitos. Nossa, o pessoal começa a falar de uma coisa, daqui a pouco já tem um vídeo de um bolo no liquidificador, e daqui a pouco já tem outro sobre maquiagem, e aí sobre o parque e tal. Não,
assim, eu quero manter um foco, tá? Eu posso, por que não, conversar com pessoas que não são da área, mas pedir para elas a opinião delas políticas, por que não? Eu não sou da área, não é? Então, essa é a ideia, pessoal. Por enquanto é essa. Podem me mandar mais perguntas, mais feedback, estou à disposição de vocês. Obrigada pela audiência, pelo carinho, pela paciência. E até a próxima. Um grande abraço do canal Juliana Bertolozzi.